gente! E aí, como é que vocês estão? Pronto para continuarmos estudando sobre sólidos geométricos? Estamos estudando especificamente sobre poliedros e hoje nós vamos aprender a classificar um poliedro em prismas e pirâmides. Não falamos no vídeo anterior sobre os blocos retangulares ou paralelepípedos e estes fazem parte de um grupo maior de poliedros, que são os prismas. O outro grupo também importante de poliedros é o grupo das pirâmides, tá? Então vamos primeiro falar sobre o grupo dos sólidos, que é o grupo de prismas. Então, alguns poliedros têm algumas características bem importantes, bem comuns. Esse grupo é chamado de prisma. Esse poliedro é chamado de prisma. O que classifica um poliedro para ser um prisma? Então, temos aqui 3 exemplos. Vamos observar o que é que esses poliedros têm em comum. Bom, eles possuem duas faces que são iguais. A de cima e a de baixo, a de cima e a de baixo, a de cima e a de baixo. E nós já falamos que são chamados de bases. Todo prisma possui bases paralelas e iguais. Então, nós temos essas duas bases que são paralelas. Por que iguais? Porque poderíamos ter duas bases paralelas de formatos diferentes. Seria um poliedro, mas não seria um prisma. Por exemplo, essa base é triangular, mas poderia ser que a base de cima fosse uma base hexagonal, uma base quadrangular. Não teria nenhum problema, né? Mas então, não teríamos um prisma. Então, para ser um prisma, o poliedro precisa ter bases paralelas e iguais e faces laterais retangulares. Vamos observar aqui, no lado direito, face lateral retangular, base e altura. Lado esquerdo, base também, face lateral retangular. Vamos olhar então, esse prisma, gente, é um prisma de base triangular, tá? Então agora nós vamos começar a identificar os prismas de acordo, classificá-los de acordo com sua base, para facilitar a compreensão, visualização, característica e assim por diante. Bom, então temos o prisma de base pentagonal, todos lembram o que é um pentágono, né? Polígono com 5 lados. Bom, esse segundo prisma, base pentagonal, então ele vai ter 5 faces laterais e todas as 5 faces laterais são retangulares. O mesmo acontece com o prisma de base octagonal, tá? Polígono de 8 lados. Então, as 8 faces laterais também serão retangulares e as duas bases desse prisma também serão iguais e paralelas, tá bom? Então, os prismas são definidos de acordo com a base que eles apresentam. Nós podemos ter prisma de base triangular, prisma de base hexagonal, prisma de base quadrangular e assim por diante. Agora, vamos então observar as pirâmides. O que classifica uma pirâmide? O que classifica uma pirâmide é que ela sempre vai ter, esse poliedro sempre vai ter faces laterais triangulares. Observem que nós só temos aqui uma base, tá? Nesse primeiro exemplo, a base é quadrada e as faces todas são triangulares. Segundo exemplo, de uma pirâmide de base pentagonal, pentágono como base e as faces também são triangulares. E o último exemplo de uma pirâmide de base hexagonal, hexágono com todas as faces laterais que estão subindo de acordo com os lados do hexágono são triangulares. Somente uma base, então, prisma. Bases são duas bases paralelas e iguais. Além disso, suas faces laterais são retangulares. Pirâmides, uma base. Essa base vai nos dar faces laterais que são triangulares. Observem que serão triangulares porque vão partir dos dois vértices da base e esses dois segmentos vão se encontrar em um ponto, formando então um triângulo. No caso do prisma, eles vão subir retinho, de forma perpendicular, vão subir retinho e vão se encontrar no vértice, que é como se tivesse sido duplicado na outra base, tá bom? Pensem assim, quando a gente estiver falando de bases paralelas, é como se fosse a mesma base duplicada um pouco mais alta, tá bom? Nós vamos estudar um pouco mais adiante
sobre retas que são paralelas, perpendiculares, e vocês vão compreender um pouco melhor essa minha fala. Mas, então vamos pensar dessa seguinte maneira: todas as vezes que eu estiver falando sobre bases paralelas, eu estou falando sobre uma outra base que foi como, como se ela tivesse sido duplicada a uma outra distância, certinho? Bom, gente, é basicamente isso. Se vocês entenderam bem o que eu falei, vocês já sabem classificar poliedros em prismas e pirâmides. Então, a gente se vê na próxima.